Gente, eu estou muito feliz, porque essa palavra foi uma palavra que eu acredito que Deus começou a gerar no meu espírito lá em 2018. Quando eu mudei de volta para o Brasil, e a Érica, eu peguei um microfone aqui um dia e eu disse uma frase que eu acredito que não veio do Ramon, mas veio do Espírito. E eu falei assim: nós não somos um aglomerado de pessoas, nós somos uma família. Cara, isso pegou na igreja. Pegou, e eu sei, porque quando é do Espírito o negócio gruda igual chiclete. Pegou, tá tranquilo, ficou bonito. A galera falando: nós somos uma família. Só que uma família dividida, uma família que não é unida, é uma família doente. É uma família que traz mais problemas para uma sociedade como um todo do que solução para um determinado grupo de pessoas. E Deus começou a gerar no meu espírito isso de unidade. Aí eu vou contar uma história rápida para vocês, que já faz parte da palavra. Eu tenho que ficar de olho no horário ali, vocês me avisem se eu passar. Até 11h30 a gente vai embora, em nome de Jesus. Só para ver, tem alguém que falou, está amarrado aí. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando nós programamos essa conferência, nós começamos a programar ela lá em, agosto de 2019, o tema principal era a palavra de Deus e também as questões da unidade do corpo de Cristo. E veio a pandemia, nós cancelamos uma vez, cancelamos a segunda vez, e quando nós voltamos, nós definimos a data em outubro, dia 20, 21, 22 e 23 de outubro, é isso? É isso aí, vocês estão aqui, vocês sabem? A Isa perguntou, chamou a Eric e falou assim: nós vamos manter o mesmo tema interno, nós vamos manter o mesmo tema, unidade. E aí eu acredito que Deus começou a trabalhar no meu coração, e eu comecei a buscar loucamente uma palavra. Assim como a Érica disse no culto dela, para nós que talvez, cara, é a nossa primeira conferência, minha dela pregando. E é diferente de um culto. Não deveria ser, porque é levar o evangelho da mesma forma, mas é diferente, é uma coisa, é diferente, eu não consigo explicar o porquê que é diferente porque é diferente. E eu fiquei buscando uma palavra, e eu comecei uma palavra, eu comecei outra palavra, e não ia, até um dia que eu sentei aqui na semana passada, mais precisamente, acho que nessa semana que passou, né? Na terça-feira, eu falei: Deus, o Senhor vai ter que me dar uma palavra aqui, e Ele me trouxe uma palavra a respeito de unidade. E aí eu chamei o Lucas, eu montei a palavra tal, eu chamei o Lucas, falei: Lucas, vem cá que eu quero conversar com você. E aí ele veio, a gente sempre comenta a respeito das pregações, e aí eu falei para ele, cara, eu vou falar sobre unidade. Ele: eu também. Aí ele: você vai usar algum exemplo? Eu falei: eu não vou te falar, né? Porque se eu te falar, se eu copiar, você me quebra. Mas a gente falou: não, vamos contar. E eu comecei a contar para ele, ele começou a contar para mim. Nós estamos falando basicamente a mesma coisa, com um enfoque diferente. Deus quer trazer unidade. Sabe por quê? Porque quando nós operamos em unidade, quando nós operamos em comunhão, coisas extraordinárias acontecem. Você quer ver uma prova disso? Eu queria pedir que você, no seu lugar, pensasse em uma música. Pense uma música que você gosta. Pensou aí? Você na sua casa também, pense uma música na sua casa. Agora eu queria que você cantasse essa música. Não precisa ter vergonha, porque vai ficar uma bagunça. Cada um escolheu uma música, certo? Então quando eu falar já, você levanta, aumente o volume da sua voz e cante a música que você pensou, beleza? Vocês me ajudam? Amém? Para vocês entenderem. Então, no já vocês cantam o que vocês pensaram. 1, 2, 3, já. Gente, eu acho que é mais ou menos assim. Obrigado banda, obrigado orquestra. Eu acho que é mais ou menos assim que Deus tem escutado o louvor de muitas pessoas. Porque é impossível você amar Deus e viver em desunião com o seu irmão. É impossível você amar Deus e querer que uma pessoa se afaste de você. É impossível você amar Deus e não gostar de congregar com pessoas na igreja. Sabe como que Deus deveria ouvir o nosso louvor? Canta comigo assim, ó. Aleluia, aleluia, agora vai, abre voz, quem sabe. Aleluia,
e aleluia. Vou marcar o tempo aqui para a gente não se perder. Aleluia. Nós vivemos em uma sociedade doente, porque as pessoas não sabem mais congregar. As pessoas não entenderam ou deixaram de entender o poder da unidade. Quando nós operamos em unidade, o céu desce, o sobrenatural se manifesta e coisas incríveis acontecem. Amém? Mas o fato é que hoje nós vivemos em uma sociedade, cara, repleta de divisão. Você diverge de uma pessoa, já é ponto passivo para você odiar essa pessoa. Não basta você discordar de um grupo, você tem que desejar o mal para aquela pessoa. E eu me incluo nessa, sabe por quê? Porque eu tenho muita dificuldade. Eu não sou uma pessoa que gosto de argumentar, eu não sou uma pessoa que gosta de debater com outras pessoas. Para mim o que é certo, errado é errado e ponto, a gente não discute. Então quando alguém vem conversar comigo a respeito da inerrância da Bíblia, a minha vontade é dar um tapa, mas bem dado, no pé do ouvido para falar acorda. Mas eu não faço isso. É muito difícil você lidar com pessoas que pensam diferente de você. Mas o que Satanás tem tentado colocar no meio da sociedade como um todo, é que você não precisa de outras pessoas. Você é autossuficiente, amigo. Você é bom no que você faz. Home office, a melhor coisa que aconteceu na história da face da terra. E aí, pessoas estão cada vez mais se tornando egocêntricas, menos sociáveis e não fazem a mínima questão de estar dentro do corpo de Cristo. E é por esse motivo, talvez, que nós não vemos mais a igreja lotada aos domingos. Ah, mas a pandemia, meu querido, a galera vai para shopping, a galera vai para a praia, a galera curte um montão. Não, na igreja é um ambiente fechado, o caramba. Entendeu? Eu posso falar isso, porque depois que o Lucinho falou aqui, qualquer coisa que eu falar está tranquilo. O Lucinho é bem, gente, que homem de Deus. Falei, pastor, dá unção aqui. Mas a verdade é essa. A verdade é que as pessoas não querem mais fazer parte do corpo de Cristo, porque para você fazer parte do corpo de Cristo, você tem que brilhar a luz de Cristo. Não foi isso que nós vimos ontem lá com Douglas Gonçalves, nós aprendemos ontem com ele. Você ser uma pessoa influente é você brilhar a luz de Cristo, é você refletir a luz de Cristo. As pessoas não querem esse tipo de compromisso. Então não é mais tão importante que eu me una a outras pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Pregar, o pastor prega, evangelizar, o evangelista evangeliza, fazer missões, o missionário Lucas, a missionária Carol faz, e louvar o Senhor, e a worship, Gabriel Guedes, Gabriela Rocha faz. Eu não preciso fazer isso, eu sou um empresário. Eu sou um empresário. Você é um empresário com um propósito, exaltar o nome do Senhor. É o seu papel como filho de Deus, estar na casa do seu pai. Quantos aqui são filhos? Cara, você chega na casa do seu pai, às vezes eu fico uma semana sem ir na casa da minha mãe, ela já fica com o bico do tamanho do tamanduá. Por que você não veio aqui em casa? Eu falo, mãe, desculpa, você é demais, eu te amo, mas não deu, a agenda não casa, minha mãe é psicóloga, a agenda dela é cheia. Mas por quê? Porque um filho deseja estar na casa do pai, e o pai deseja, e a mãe deseja que o filho esteja em casa, e se sinta em casa. Então não queira você me dizer que você é um bom cristão, se você não vir cultuar e fazer parte do corpo de Cristo, porque é isso que Deus é. A Trindade funciona em comunhão, meus irmãos. Gênesis 1, 26 diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus Pai não falou, olha só, eu vou criar a humanidade, a minha imagem e a minha semelhança, ao Deus Pai. Não, ele chama Deus Filho, ele chama Deus Espírito, e ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Satanás, boladão, inteligente, porque ele é inteligente, se não fosse inteligente não tinha persuadido lá 1/3 dos anjos para ir com ele, e os 30% dos anjos que viraram demônio se lascaram, e entendeu que a união
e a comunhão do homem com Deus era infinitamente poderosa. E era capaz de mover céus e terra, era capaz de transformar muitas coisas. O que ele faz? Olha só, Eva, querida, coma essa fruta. Coma aqui, que é uma delícia. A fruta do conhecimento, da sabedoria. Você vai ficar que nem Deus. Ele entendia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele foi a primeira pessoa a romper um relacionamento com o Pai. E aí, sabe o que aconteceu? O homem caiu, igual pato, na cilada de Satanás. Se afastou da presença de Deus, a comunhão, esse relacionamento foi rompido, mas Deus, ele é tão gracioso, ele é tão generoso, que sabe o que ele fez? Mandou Jesus, seu único filho. E aí, eu não acredito que seja por acaso, gente, de verdade, eu não acredito que seja por acaso. O primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento, onde o relacionamento é estabelecido, onde uma família é formada e onde existe uma união sobrenatural entre um casal. Eu não consigo acreditar que Deus Pai enviou seu filho para arrumar um problema e simplesmente aconteceu. Puxa vida, calhou de ser num casamento, hein, Jesus? Eu não tenho como acreditar nisso. Deus sabia que a união e a unidade de um corpo precisava ser restaurado. E por isso ele enviou a seu filho, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pandemia tem sido muito difícil. As pessoas se afastaram dos amigos, se afastaram de Deus também. Você sabia que existe um estudo de uma universidade chamada McGill, que diz que todos nós temos um sistema imunológico comportamental. E esse sistema, ele é acionado de forma inconsciente quando sentimos que a nossa saúde corre risco de alguma infecção. Então o seu sistema imunológico, ele capta quando você está em risco. E aí o que acontece, meu querido, é que em resposta, nosso organismo nos leva a adotar padrões de comportamento que reduzem essa probabilidade de infecção. Você fala assim, cara, o que isso quer dizer? Quando o organismo luta para reduzir essa probabilidade de infecção, ele faz com que você reduza o contato visual e pessoal com outras pessoas. Isso é um estudo de uma universidade. Ele quer dizer o seguinte: se o seu organismo entende que talvez você esteja em risco, correndo risco de pegar alguma infecção, ele faz com que você entenda de uma forma extraordinária, que é o corpo humano, que você fique um pouco mais recluso, que você não se exponha tanto. E aí, as pessoas apontaram nessas pesquisas que tinham mais medo, as pessoas que foram apontadas nessas pesquisas, que tinham mais medo de ser infectadas, nessa reunião foram as pessoas que ficaram mais isoladas. Foram as pessoas que não quiseram estar próximas de outras pessoas. Não quiseram e não estavam abertas a se relacionar. Isso daqui, essa pesquisa, ela foi feita, esse estudo ele foi feito antes da pandemia. Ou seja, para a pandemia, como nós podemos aplicar? Que o medo do isolamento só torna ainda mais as pessoas isoladas. E aí você conhece alguém que se isolou nessa pandemia? E não quer voltar? Não culpe essa pessoa, é o seu sistema imunológico. Ela foi treinada pelo seu sistema imunológico para falar, cara, eu não quero me expor. Por que eu estou te falando isso? Porque essa pandemia, Satanás usou para trazer ainda mais divisão no corpo de Cristo. O Brasil já é um país que está muito dividido. Quem concorda comigo? Né? E não falo só de política não, a gente fala de futebol. É um país dividido, não basta você ser rival de uma outra pessoa, você tem que odiar o outro time. Né? Dentro da política a mesma coisa. Cara, se eu sou de direita, a galera de esquerda me odeia. Se eu sou de esquerda, a galera da direita me odeia. O Brasil tem esquerda, extrema-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, extrema... Ou seja, eu simplesmente não existe a chance de eu não concordar e ser amado. As pessoas, elas odeiam por conta disso. Você sabia que por conta da pandemia, a OMS já começou a apontar vários problemas de isolamento? E dentre esses problemas, um aumento de 31% de pessoas que procuram psicólogos para se tratar. Adolescentes tiveram um aumento de 51%
de crise de estresse, adolescentes de 12 a 17 anos. E 47% apresentaram distúrbios emocionais. Sabe por conta do quê? Isolamento. Por conta de estarem reclusos. O ser humano foi criado para viver em comunhão, em unidade com outras pessoas. Se você buscar qualquer estudo, cristão ou não cristão, vai te apontar que o ser humano precisa se relacionar. A gente busca amor nas pessoas, a gente busca aceitação nas pessoas. É importante que o ser humano se relacione, mas mais importante do que você se relacionar com outras pessoas é você se relacionar com Deus. E aí não tem como você simplesmente se relacionar com Deus e não se relacionar com outras pessoas. O que a Bíblia diz? Aquele que diz que me ama, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque ele não pode amar a mim, a Deus, a quem não vê, e odiar aquele a quem vê. Não é isso que a palavra de Deus diz? E eu quero te mostrar no dia de hoje, abordar algumas coisas para você, e te mostrar o quão é importante que você entenda que você precisa estar em comunhão com o seu irmão. Nós como um corpo de Cristo, vamos prevalecer contra a guerra que o mundo tem imposto, somente se nós estivermos unidos, porque até mesmo dentro da igreja evangélica protestante existe divisão. Existe aqueles que acreditam que o arminianismo é a teologia correta, existe aqueles que acreditam que o calvinismo é a teologia correta, existe aqueles que acreditam que, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Cara, o que mais deveria unir o ser humano é o que tem mais afastado o ser humano, e nós precisamos mudar. E eu hoje quero te dar alguns pontos para que você entenda de uma vez por toda, e que a sua mentalidade mude, e que nós possamos sair daqui unidos, em unidade, e que você entenda que você foi criado para um propósito, e você vai ser muito mais forte dentro do seu propósito, se você tiver a ajuda de pessoas que lutam as suas guerras, de pessoas que entendem aquilo que você está fazendo, de pessoas que conseguem enxergar o seu esforço, e vão te ajudar na sua caminhada, e não te puxar para o outro lado, amém? Então o meu primeiro ponto que eu quero falar para vocês de forma bem rápida, nós precisamos estar unidos, porque você precisa entender que todos nós somos filhos de um só Pai, Deus do céu. Talvez você tenha tido um pai biológico terrível, talvez ele tenha feito coisas péssimas com você, talvez ele tenha, te abusado, talvez ele tenha te espancado, talvez ele seja um pai horrível. Mas o que eu quero te falar é que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, não pode ser comparado a um pai biológico. Eu acredito que eu sou um bom pai para o meu filho, mas eu não posso, e nem quero na verdade, que o meu filho me compare a Deus, porque Ele é infinitamente melhor. Vai ter dias onde eu vou errar com o Enzo, onde eu vou errar com o John, na verdade já teve dias, e vão continuar tendo dias que eu vou errar, mas Deus não erra. Ele não erra. Eu quero que você abra sua Bíblia em João 20:17. João 20:17 diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. No final do versículo 16, aqui nós lemos João 20:17. No final do versículo 16, Maria diz Rabone. Quem aqui sabe o que quer dizer Rabone? Os mestres aqui sabem? Mestre. Esse título ele era normalmente dado ao líder do Sinédrio. E poucas vezes nós podemos ver essa exclamação na Bíblia. Nós conseguimos ver aqui, e nós conseguimos também ver o cego Bartimeu, que quando chegou em Jesus exclamou. Mas o fato é, o que eu estou querendo te dizer aqui, que é evidente que Maria fez menção de que iria se prostrar diante de Jesus, que iria abraçar Jesus. Até porque naquele tempo era cultural as pessoas se prostrarem, abraçarem, porque era uma época onde dessa forma se expressava todo o respeito e admiração por uma pessoa. E aí quando esse texto na segunda parte lá diz, mas vai ter com seus irmãos, essa palavra já muda de figura, porque se nós formos ler lá em João 15:15, Jesus diz naquela passagem, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos.
Então, primeiro no capítulo 15, a gente já está um pulo no nosso relacionamento com Jesus. Então nós deixamos de ser servos e nos tornamos amigos. No versículo 20, cara, o salto é ainda maior, porque nós deixamos de ser amigos e nos tornamos também irmãos. Cara, você tem um irmão incrível. Quem é que ama o irmão? Jesus. Ele não é demais? Cara, depois desse versículo, o nosso patamar de relacionamento com ele mudou. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus aparece para Maria Madalena, ele não transparece nenhuma palavra de condenação ou queixa. Essa aqui é a primeira vez que Jesus aparece para alguém, depois da sua ressurreição. Ele não transparece queixa, ele não transparece condenação, ele não fala, cadê Pedro? Aquele covarde que me negou. Ou então, cadê os meus discípulos que nenhum me veio visitar aqui no meu túmulo? Os discípulos só descobriram depois que Maria saiu correndo para contar para eles. Jesus não transparece queixa ou condenação. Deixa eu te falar uma coisa, o seu Pai Celestial não transparece culpa ou condenação sobre você, porque Ele já deu o seu Filho, que é o seu irmão hoje, para que você fosse purificado de toda a condenação, e você vivesse um tempo embaixo da graça. E a graça é o favor imerecido. Você não precisa fazer força, você precisa aceitar e dizer, eis-me aqui Jesus, eu aceito o que o Senhor tem, muito obrigado, pronto. É assim que funciona. Aí você sim vai poder chamar Ele Pai. Aí sim a sua experiência paternal com o Pai Celestial muda de figura. Mas só é possível você chamar Deus de Pai se você um dia confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, meu irmão, quer fazer parte da família? Fale com Jesus primeiro. E falar não é pedir autorização, é convidar Jesus. Cara, eu preciso de você aqui no meu coração. Tem como? Tem como? Olha, eu sou muito podre, eu sou muito perdido, eu sou muito ruim e eu quero me tornar um homem melhor. Você pode fazer isso? Ele vai falar agora. Pronto, ser limpo. É isso que Deus faz. Quão grande consolo nós temos aqui nessa passagem. Que demonstração mais linda da graça de Deus. Romanos 8, 14, 17 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu te falar, meu querido, Jesus estende a sua relação filial com o Pai Celestial. Se você falasse assim, você divide o seu pai biológico com outras pessoas, eu falar, não, o meu pai é o meu pai. Ah, mas eu não tive pai. Sinto muito. Ser humano é ruim, né, gente? É ruim, cara. Mas com Deus não, Jesus não. Jesus, ele amou ao mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ao lado do Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você não está nessa família porque Ele viu alguma qualidade em você. Você não está porque você é rico, porque você é pobre, porque você é branco, preto, japonês, brasileiro. Se você vive num país de primeiro mundo ou num país de terceiro mundo, você está nessa família por conta da bondade e da graça dele. E aí deixa eu te falar uma coisa. Vocês têm noção de quantas pessoas ao redor do mundo estão sofrendo porque não conseguem se sentir amada por outras pessoas? E sabe qual que é o meu papel e o seu papel? Convidar mais pessoas para essa família. As pessoas falam, elevador é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Mentira! Não cabe não, cara. Agora o coração do Pai Celestial cabe. E posso falar, quanto mais melhor. Quanto mais pessoas para o reino de Deus, mais estrago nós fazemos nas trevas. E você não pode reter, não retenha isso.
Se nós somos um corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, brincadeira, não vou contar não. Mas se nós vivemos isso, por que não mostrar para outras pessoas a bondade do nosso Deus e o que é se sentir parte de uma família celestial? Você entrou para essa família, não é porque você é simpático não, gente. Você entrou para essa família porque Ele permitiu com que você entrasse. Ele te escolheu primeiro. E o nosso papel é trazer mais pessoas, amém? Segundo ponto que eu quero falar para você é que nós precisamos estar unidos, porque nós somos discípulos em uma só escola e de um só professor. Isso não é incrível? Geralmente não, né? Faz tempo que eu não estudo, mas gente, peraí, deixa eu reformular isso aqui. Faz tempo que eu não estudo na escola. Nossa, quase, hein? Aí a galera copia na internet e fala, lá, corta, fala, o pastor que não estuda. Estudo sim, viu? Mas quando eu tinha aula na escola, tinha um monte de professor. E aí cada professor ensinava uma matéria. Você tinha lá o professor de física, o professor de matemática, de português. Com Deus não, cara, é uma só escola, um só professor. E o método dele, cara, é incrível para todo mundo. Eu quero que você abra, não precisa abrir não, senão você vai ficar abrindo e fechando, mas eu vou ler para vocês João 13:13. Vós me chameis de mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. E aí no versículo 35, lá no fim desse capítulo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então no versículo 13, Jesus reconhece que ele realmente era mestre e Senhor, porque isso são os que os discípulos falam, e ele diz lá, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizes bem, ou seja, Jesus ali reconhece. O vocabulário mestre indica professor, instrutor. Já a palavra Senhor nas páginas do Novo Testamento, ela é utilizada com o propósito de expressar a divindade de Jesus, mas também ela é usada algumas vezes como forma pronome de tratamento. Eu estou muito chique. Eu não aprendi isso na escola. Eu aprendi estudando com meu filho para a prova dele há uns 3 meses atrás. Pronome de tratamento: Senhor, Vossa Senhoria, Vossa Majestade. Tem mais? Tem mais um monte, né? Mas as pessoas também usavam dessa forma. O título mestre e senhor, entenda, mestre, alguns tinham, Senhor, outros tinham. Agora, mestre e Senhor, esse era reservado exclusivamente aos mestres mais eminentes. Bom, cara, esse elevadíssimo homem que recebeu esse nome, mestre e Senhor, era nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Isso é muito lindo. E todos nós somos instruídos de forma igualitária por Ele. Você concorda comigo? A palavra de Deus ela é tão justa que, por exemplo, quando Ele fala lá do dízimo e da oferta, Ele não diz se você é pobre para você dar mais, se você é rico para você dar menos, ou vice-versa. Ele diz, cara, 10%, e 10% serve para o rico, 10% serve para o pobre. Ele fala lá, não matarás para o rico, não matarás para o pobre. Ele fala lá, não adulterarás para o rico e para o pobre. Cara, é igual, é igualitário, o tratamento é igualitário. As bênçãos do Senhor é para o rico e é para o pobre. Lá, sabe aquele versículo que diz assim, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida para o rico e para o pobre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para o rico e para o pobre. Vós me chamais de mestre e servo, dizeis bem, eu sou para o rico e para o pobre. Jesus não faz distinção. E aqui eu quero aplicar, trazendo para a minha vida, sabe por quê? Porque eu já tive muitos professores, eu não fui um bom aluno. Eu não gostava de ir para a escola. Eu fui convidado a me retirar de uma escola, poucas pessoas sabem, mas uma coisa que eu sempre tive foi a educação. E eu aceitei educadamente o convite. Eu fui convidado a me retirar. Eu poderia falar não, mas isso seria muito mal educado. Então eu falei, ok. Eu nunca gostei de estudar, eu tive vários professores. E eu quero que você entenda o seguinte,
Dentro da minha escola, eu tinha a mesma carteira de estudo que os meus colegas tinham, eu tinha a mesma lousa na minha frente, eu tinha o mesmo uniforme, eu tinha o mesmo livro, eu tinha vários ambientes. O fato, aliás, eu tinha até mesmo a mesma atenção da professora comigo. A questão é que muitas vezes eu não queria a atenção dela. Gente, eu menti uma vez para minha professora, porque eu só dormia na aula dela, de português. E um dia ela falou assim, você precisa acordar, você não pode ficar dormindo. E eu inventei uma mentira. Vocês querem saber qual era essa mentira? Não era convertido nessa época, então pode contar. Eu falei que o meu avô tinha morrido e ele trabalhava no Ceasa. E ele tinha um boxe e eu tinha cuidado do boxe dele. Eu contei para ela ficou com tanta dó de mim que ela deixava eu dormir a aula dela inteira. Só que, como que era a minha avaliação enquanto a retenção do conteúdo ou não? Prova, chegava na prova, pau. Eu costumo dizer que eu aproveitava muito bem o investimento do meu pai e da minha mãe, porque todo tipo de recuperação eu pegava. Já que está pagando, vamos aproveitar, né? Recuperação de verão, de inverno, da lua, do sol, vem aqui, vamos tudo. E aí o que acontecia? Eu chamava a minha professora querida particular, Érica, e ela me ensinava. Só que, entenda uma coisa, aqueles meus professores não tinham nada atrativo. A Érica tinha muita coisa atrativa. E eu ficava olhando ela assim, eu via a boca dela mexendo, eu só pensava como ela é bonita. Mas não é mentira, eu nunca reprovei um ano, nem na faculdade, nem no colégio, porque ela me salvava. Ela fazia um resumo, ela sentava comigo e ela falava assim, essa matéria aqui nós vamos estudar. E eu falava para ela não, Deus é testemunho, eu falava, quanto tempo a gente vai estudar? Ela, 30 minutos, eu falei, mentira, a professora ensinou o ano inteiro, eu não aprendi, você quer me ensinar em 30 minutos? Ela, preciso de 30 minutos da sua atenção. E esses 30 minutos salvavam o meu ano inteiro. Deixa eu te falar uma coisa, não é mentira. Mentira? Quando vinha minhas notas, até o diabo duvidava. Que era 9,5, eram as coisas assim de louco. Eu falava, Jesus, é poderosa a menina mesmo. Sabe por que eu captava o conteúdo? Porque eu tinha interesse naquilo que ela estava me ensinando. Gente, vocês são muito maliciosos. Eu tinha interesse porque eu tinha interesse em passar de ano, entendeu? Depois ela me dava um beijinho quando eu tirava 10. Mas a gente namorava, podia. Mas por que eu ia bem? Porque ela tinha minha atenção. Sabe por que existem tantas pessoas perdidas no mundo? Dentro da igreja, estou falando pessoas cristãs que estão perdidas. Porque não conseguiram entender a mensagem que Jesus está passando. Os professores humanos podem errar. Mas o professor, o mestre dos mestres, ele não erra. E aí deixa eu te falar uma coisa. Sabe como você vê se um crente de verdade está retendo aquilo que ele tem recebido da parte de Deus? Sabe ou não sabe? Como? Praticando. Eu vou te dizer mais, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deixa eu te falar uma coisa, assim como eu não podia culpar os meus professores pela minha nota, o mundo, o Brasil, você não pode culpar Deus pela desunião do Brasil, da igreja, ou seja lá do que for. Você foi chamado para instalar luz aonde você for. Lâmpada para os meus pés e a sua palavra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Qual diferença o povo de Deus tem feito? Cara, se nós não nos unimos enquanto igreja para resgatar as pessoas que estão no mundo, como que a gente pode desejar que as pessoas venham para cá por livre e espontânea vontade? Deus é maravilhoso, Ele vai fazer, Ele tem trazido multidões, mas se a igreja se unisse,
Seria muito mais fácil, cara, a gente entrar dentro de uma cracolândia. Seria muito mais fácil nós entrarmos dentro das comitivas dos partidos políticos e transformar a nação como um todo. Mas sabe qual é a real? Eu não quero me unir com aquele que pensa diferente de mim. Tolo, burro. Porque essa é a armadilha que Satanás tem lançado contra o Brasil e contra a humanidade. O ano que vem vai ser pau, meu querido. Sabe por quê? Porque a igreja está dividida. Se a igreja não se unir, o Brasil não pode ser restaurado. É assim que funciona. É a comunhão, é o poder da unidade, é o poder do corpo de Cristo. Quando nós operamos em conjunto com o mesmo propósito, meu querido, nós resgatamos as pessoas que estão nas trevas e trazemos elas para a luz. Nós temos um excelente professor que nos deu um livro com 66 livros maravilhosos, 40 autores diferentes, escrito em mais de 3.000 anos, 3 continentes diferentes. Nós temos esse livro, esse manual de conduta. O que as pessoas têm feito? Velho Testamento não. Não quero ver a história de Mateus. Não quero ver isso. Esse aqui tá bom. Uma página, um versículo por dia é o suficiente. Não é o quanto você lê, mas é como você lê. Não é o quanto você busca, mas é o como você o busca. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Quando me buscar de todo o vosso coração, talvez você esteja buscando a Deus loucamente, mas talvez não esteja buscando de todo o seu coração, da forma certa, onde o seu coração tem que estar. Deus é tão justo, Ele é um professor tão igual, tão incrível, que a mesma teologia que Ele ensinou para Billy Graham, para Lamartine, Ele deixa disponível para nós também. Quer entender a palavra de Deus? Comece a aplicar a palavra de Deus. Primeiro, se unindo como um corpo de Cristo, levantando do seu lugar e fazendo as coisas acontecerem. Amém? Terceiro ponto, nós precisamos estar unidos, pois nós somos ovelhas de um só rebanho. E acredite ou não, um só pastor. Um só pastor. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. É óbvio que Jesus está fazendo essa referência aqui aos gentios. É óbvio que essa passagem faz referência aos gentios. No tempo que o evangelho de João foi escrito, o evangelho já tinha larga circulação, ele já estava penetrado em todos os principais centros populacionais daquela época. Paulo relata isso em Colossenses 1,6. Mas dentro desses versículos aqui que eu li, nós podemos tirar algumas lições importantes. Primeiro, nenhuma barreira racial ou credo pode ser entrave para o evangelho. Segundo ponto, Jesus afirma que chegará o tempo em que o seu plano será executado e que nada poderá detê-lo. Olha lá. E ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho. Ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. Nada vai poder impedir. Esse plano, ele vai acontecer em unidade. Você já viu um grupo de ovelha andando junto? Murilo, estava falando com o pastor Murilo, contei a pregação para ele também. Ele me mandou um vídeo. Cara, eu gostaria muito de que vocês vissem. O cara, ele subiu um drone em um rebanho que tinha aproximadamente 1.700 ovelhas. Ele subiu um drone e mostrou toda a caminhada. É a coisa mais linda, as ovelhas andando, seguindo o pastor. Parece um só, parece uma grande ovelha. E aqui eu já preguei sobre o bom pastor algumas vezes. Eu já preguei Salmo 23:1, fiz uma pregação expositiva. Eu já falei outras vezes a respeito de Jesus como um pastor. E a diferença de um pastor e de um mercenário era que o mercenário ele estava ali pelo dinheiro, o pastor não, o pastor amava as ovelhas. Embora talvez ali fosse uma profissão fácil, quando se tratando de poucas ovelhas, mas em um rebanho de 1.700 ovelhas não é fácil. Mas o salmista mostra isso, o salmista conta isso, que ele é o bom pastor e que nada vai faltar. Assim como um pastor humano para uma ovelha, ele provê para ela segurança, ele provê para ela um lugar onde ela possa pastar, comer bem, onde ela possa ficar protegida das presas. Cara, Deus quer fazer isso com a gente, mas o que acontece é que se nós estamos dispersos, se você se desgarrar do bando, do rebanho, meu querido, você se torna presa fácil. O que é mais fácil? Pensa você numa cena
você sentado numa canoa, você e a sua namorada, o seu marido ou o seu filho. Você consegue visualizar isso? Consegue sim ou não? Então, você está remando para um lado e o seu filho remando para o outro lado. Você faz o movimento para que a canoa vá para frente, só que vocês estão de frente, ou seja, os dois estão remando para o mesmo lugar, para lados diferentes, e vocês não vão sair do lugar. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a seguir aquilo que Jesus traçou. Se você faz diferente daquilo que Jesus programou, provavelmente você vai ficar remando dessa forma. Você vai ficar indo para um lado, o outro para o outro, e você não vai sair do lugar, você vai ficar parado. As ovelhas são desse jeito. Ovelha que se desgarra se torna presa fácil. E o que eu quero te falar é que no versículo 15 do capítulo de João, ele diz assim: assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aí a gente pode completar com João 3,16, que diz, que vocês já sabem. Quem sabe aqui João 3,16? Nossa, gente, vocês estão tristes por causa disso? Está todo mundo triste porque Deus amou o mundo? Então vamos ler com mais entusiasmo aí. Porque Deus... para todo aquele que nele crê, não pereça. E olha só que incrível. Se nós seguirmos para João 3,19, ele diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. Ou seja, de alguma forma, a humanidade inteira precisa ser atraída pela presença de Deus. Pela luz do mundo, pelo sal da terra, ou pelo reconhecimento que Ele deu o único Filho. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia, é muito comum as trocentas vozes que ecoam nas nossas cabeças. O ser humano, ele é bombardeado de informação e de várias vozes. Então você diz assim: cara, eu quero perdoar. O seu amigo do lado diz assim: pra quê? Pra que você vai perdoar? Mosé Mané, o cara, o que ele fez com você não é digno de perdão. Olha, se fosse você, eu não perdoaria nem vivo nem morto. Morto não vai perdoar mesmo, né? Talvez a voz que você esteja ouvindo hoje é: cara, não precisa lutar pelo seu filho não. Não precisa lutar pela educação dele, não. A babá faz isso, a escola faz isso, o avô vai fazer isso. São várias vozes que nós temos sido ministradas diariamente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essas vozes podem fazer com que você se desgarre do rebanho. E aí, ele é o bom pastor, ele vai atrás de você. Ele vai te buscar, ele fala lá que ele deixa as 99 para te encontrar, mas a forma como você vai voltar, ou se você vai voltar, é uma outra história. Pastor, eu não sei se foi o Lucinho que falou ontem, ou se foi o Douglas que falou que a pessoa chegou para ele e falou: pastor, eu vou desviar. Quem lembra disso aqui, dessa história? E o que ele falou é exatamente isso. Cara, quem disse que isso é um bom testemunho? Quem disse que você vai voltar? Uma ovelha que não está dentro do rebanho, indo para o mesmo propósito, é uma ovelha fácil, uma presa fácil para que Satanás ataque. Amém? E o último ponto que eu quero falar para você, que nós precisamos estar unidos, porque nós somos um só corpo e nós temos uma só cabeça. Cara, não é que nem um jogo de futebol, que você fala: eu sou ponta direita, eu sou zagueiro. Não, ele é o cabeça e a gente é o resto. E tá ótimo. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Efésios 4, 15, 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si próprio em amor. Um corpo, ele se caracteriza pela maravilhosa cooperação de muitos elementos que são perfeitamente unidos uns aos outros. Olha aí para a sua mão. Passa a mão na sua orelha, mexe no seu nariz. Tem gente que mexe no nariz aqui embaixo, que tem o nariz grande. Tem gente que mexe na orelha aqui em cima. Brincadeira, gente. Você vê como tudo é perfeito? Você já viu o desenvolvimento de um embrião, de um feto?
Eu lembro quando a Érica estava grávida do Enzo, eu ia fazer ultrassom, eu falava, hoje não vai ter nada. Aí de repente, tinha uma perninha, tinha um bracinho. E aí você vai vendo, quando nasce, o que é menor do que um grão de arroz, se torna uma criança com todos os órgãos, se torna uma criança com todos os membros, se torna uma criança perfeita. O corpo de Cristo é assim, e Paulo usa dessa maravilhosa unidade para ilustrar como deve ser a condição da igreja, gente. Existe uma vida, uma energia vital, que vem do cabeça, primeiramente dele, e então se difunde pelo resto do corpo. E por essa razão nós podemos dizer que o corpo é vivificado pela vida divina. Deixa eu te falar uma coisa, cada membro, você é membro do corpo de Deus, e de acordo com a sua medida e capacidade, você vai receber algo do Senhor, para que isso não pare em você, mas para que você abençoe outras pessoas também, para que isso seja um canal na sua vida. É para isso que você está aqui. Ou você acha o quê? Você está recebendo um monte de ministração, de um monte de cara bom e do Ramon, para ir para sua casa e falar, uau, que conferência bacana, ano que vem tem mais, eu estou lá. O que você aprendeu aqui, você tem que aplicar. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você recebeu. Filosoficamente, as pessoas dizem que o mar morto, sabe por que o mar morto é morto? Filosoficamente, eu não estou falando de verdade, filosoficamente. Porque ele recebe água de um lugar e ele não tem para onde escoar a sua água, então a água para ali. E onde não há fluxo, não há vida. Deixa eu te falar uma coisa, se não existe unidade no corpo de Cristo, não existe vida. Você não entendeu? Se não existe unidade, se você não caminha em unidade com pessoas que estão vivendo o mesmo propósito, não existe vida, meu querido. Você não tem como buscar outras pessoas pela força do seu braço. O corpo de Cristo funciona em unidade, funciona em comunhão, e é assim que é. Deixa eu ler para vocês rapidinho, 1 Coríntios 12, e esse é um pouquinho grande, 12 a 27, eu já estou acabando. 1 Coríntios 12, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente aqui que é ouvido e quer ser boca. Isso foi pregado aqui. Tem muita gente, o Lucas falou isso aqui na quarta-feira. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem chamado para evangelizar, mas quer cantar no louvor. Se o seu chamado não é louvor, não cante, não queira estar aqui cantando. Sabe? Tem muita gente que é pé e quer ser mão. Deixa eu te falar uma coisa, se o seu chamado é com crianças, sirva as crianças. Se o seu chamado é diaconia, sirva na diaconia. O corpo de Cristo funciona assim. Você acha o quê? Você acha que para isso tudo aqui acontecer, eu fiz sozinho? Cara, nós tivemos pessoas da limpeza, nós tivemos pessoas de produção, nós tivemos pessoas negociando com fornecedores, nós tivemos intercessores, nós tivemos uma banda, toda terça-feira nós tínhamos uma reunião aqui de oração, nós gastávamos tempo compartilhando, conversando, orando. Funcionou essa conferência por conta do corpo de Cristo, meu querido. Só por isso funcionou, senão tinha sido um fiasco. Mas ele continua dizendo, se todo fosse ouvido, onde está o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode ao olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes dão a maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimentos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo,
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Da mesma maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Eu falo para todo mundo aqui no domingo, quando eu prego. Quando alguém entra aqui e se converte, não foi mérito só do pastor. Sabe por quê? Porque tinha alguém lá na porta recebendo. Tinha um diácono ali na entrada dando boa noite, bom dia, boa tarde. Tinha um pastor intercedendo por ele aqui antes do culto. Tinha um louvor trazendo uma palavra poderosa. Tinha uma atmosfera que foi gerada muito tempo antes de qualquer pessoa pisar aqui. Então a honra não é só minha. Quando eu prego aqui, faço apelo, as pessoas levantam a mão e se convertem. A honra é de todo o corpo de Cristo. É o mesmo objetivo, é o mesmo propósito. E aí deixa eu te falar uma coisa. Quando nós atuamos em unidade, quando nós então atuamos em conjuntos com o mesmo propósito, temos o privilégio de ser resgatado. Eu vou fazer uma rápida demonstração. Traz a corda para mim, por favor. Eu queria chamar o Pedro e o Lucas aqui. Pedrão, tá aí? Foi embora? Com você? Então vem cá. Vem cá. Eu vou fazer uma rápida demonstração para vocês. Do quanto... Pega uma ponta aqui. Pode ficar você mesmo, desculpa. Lucas aqui, vem cá, mano. Isso aqui é uma corda. Vai mais pro lado dele, puxa mais aí. Segura aqui. Estica bem. Estica. O que eu quero mostrar para vocês é que a unidade do corpo de Cristo faz com que pessoas sejam resgatadas. Você vai falar, o que isso tem a ver? Eu quero te mostrar. Digamos que isso aqui é trevas. É meu cunhado, gente. Meu cunhado. Se fosse bênção, seria meu irmão, brincadeira. Tinha meu irmão. Mas digamos que isso aqui é trevas, isso aqui é luz, tá bom? E uma batalha no cotidiano, o que acontece? Eu tenho a luz brigando com a treva, certo? E elas estão lá brigando. Força aí, quero ver quem ganha. Vamos, força. Eu sei que é corda de crossfit, mas vai. Muito provavelmente, desse lado de cá, existem pessoas que queiram trazer quem está nas trevas para quem está na luz para as trevas. Venha trevas, venha luz. Mas sabe o que é incrível? Tem mais pessoas, vem cá, Scooby. Vem cá, Lucas Wagner, vem cá, Scooby. Vem cá, segura aqui. Embora eu tenha muitas pessoas que curtam um rolê, que curtam uma bagunça, que estão nas trevas, eu queria chamar, vem cá, louvor, vem cá. Vem cá, 2 do louvor, vem aqui uns 2 da diaconia, vem aqui pastor Val, por favor, rapidinho, vem aqui. As mulheres também, porque as mulheres usam sapato aí. Pastora Marlúcia é da oração, vem cá pastora Marlúcia. É da oração, tem que ter alguém orando. E aí o que acontece é o seguinte, a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, elas lutam, elas não se dão entre elas. E aí o que acontece é quando o corpo de Cristo opera em unidade, as coisas se tornam muito mais fáceis. Porque é impossível que nós não resgatemos as pessoas para o reino de Deus se nós trabalharmos em conjunto. Não tem como, porque casa dividida não se estabelece, mas quando a presença do Senhor vem em unidade, nós trazemos as pessoas que estão nas trevas para a luz de Cristo. E é por isso que você precisa entender que você precisa operar em conjunto com o seu irmão. Não delegue a outra pessoa, esse é um chamado que Deus colocou na sua vida.
Então, se você é intercessor, venha orar na igreja. Se você trabalha no departamento infantil, faça com alegria. Se você não faz nada, levante do seu lugar. Pare de engordar espiritualmente, se torne um canal, para você não morrer com aquilo que você tem recebido dentro de você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Francis Chan disse uma palavra em um livro que me marcou muito. E ele disse o seguinte: o mundo não nos odeia, não odeia os crentes porque nós parecemos com Jesus. O mundo nos odeia porque nós não parecemos com Jesus. Porque as nossas palavras são tão arrogantes e as nossas ações não condizem com a nossa palavra. Cara, como você pode falar que Deus é bom se você está dividido e não está em unidade com a igreja de Cristo? Como você pode falar que Deus é um Deus de reconciliação se você está ofendidinho porque você recebeu um não de um pastor? Como você pode falar que o corpo de Cristo opera em comunhão e unidade se você deseja ficar sozinho na sua casa? Hoje é dia de você mudar a sua mentalidade, meu querido. Porque o dia que essa igreja aqui estiver 100% unida, o bairro da Zona Oeste de São Paulo vai ficar pequeno para a gente. Vai ficar pequeno para a gente. Então, se você quer fazer um compromisso hoje com o Senhor e falar: Senhor, eu desejo me unir ao corpo de Cristo verdadeiramente eu quero estar conectado com outras pessoas, verdadeiramente eu quero estar próximo de outras pessoas, eu desejo viver em unidade com o Senhor, eu desejo viver em unidade com o teu propósito. Eu quero pedir que você levante do seu lugar. Levante do seu lugar onde você estiver e nós vamos orar. O corpo de Cristo, ele trabalha em unidade. E nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês para que pessoas venham para a luz. Você tem uma habilidade, você tem algo que Deus fez somente para você. Deus te deu algo que Ele não me deu. Deus fez com que você tivesse o poder de alcançar pessoas que talvez eu nunca alcance. Mas o que eu quero te falar é que se você guardar isso dentro de você, de nada vai servir. E um dia todos nós estaremos diante dEle prestando conta por aquilo que nós deixamos de fazer também. Então hoje é tempo de você sair do conforto. Hoje é tempo de você largar o conforto da sua casa, largar o conforto do seu sofá, sair da sua zona de conforto e transformar as vidas e ser a luz de Cristo, meu querido. É isso que você tem que ser. Quero pedir que você feche seus olhos e que você repita comigo essa oração. Que você fale assim: Senhor Jesus, hoje eu peço perdão pelo meu coração, perdão por todas as vezes que eu achei que sozinho eu conseguia. Senhor, eu peço perdão, porque muitas vezes ao invés de somar eu diminuí, ao invés de trazer pessoas eu afastei pessoas pela minha conduta. Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu tropecei diante de pedras fáceis de observar. Senhor, que hoje eu possa ser a sua luz. Eu entendi, Jesus, o poder da unidade, e eu me conecto ao Senhor, e eu me conecto aos meus irmãos, para que nós possamos fazer algo extraordinário juntos. E eu vou encerrar com a oração do Reviva, se o pastor Daniel me permite. Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí, depois você passa álcool gel, ou não passa se não quiser também. Pastor Dani, você quer fazer essa oração aqui? Você tem autoridade para isso. Tá fitness. Glória a Deus. Já que estamos de mãos dadas, vamos olhar também um dos olhos dos outros. Você vai alternando aí, olhar para um lado e para o outro, amém? Eu me uno a Deus e a você. Tá bem ruinzinho, vamos tentar de novo.
Eu me uno a Deus e a você, para juntos fazermos o que sozinho eu não consigo. Juntos fica mais fácil. E glória a Deus! Vamos adorar o Senhor.